Olá, boa tarde. Seguindo a programação da Moneta, nós temos aí uma programação intensa para esse mês de março. Nós programamos algumas lives para comemorar o mês das mulheres. Para quem não me conhece, eu sou a Janaíne Pimentel, eu sou sócia diretora da Moneta e a gente queria muito fazer um projeto esse mês que mostrasse o valor dessas mulheres que empreendem, que fazem a diferença na vida das pessoas, na própria vida, né? Se tornando aí pessoas capazes de fazer grandes entregas. Eu já falei com algumas empreendedoras com histórias incríveis e hoje eu estou muito feliz porque é uma pessoa que eu gosto muito que vai falar comigo hoje, uma pessoa que eu admiro muito pela capacidade que ela tem de aprender, de se reinventar e de ter certeza que nunca é tarde para a gente começar a realizar os nossos sonhos. É a Mariângela, eu vou ver se ela já está por aqui para ela participar aqui comigo. Achei a Mariângela. Eu vou aceitar ela. Confeitaria que chama Do Formigueiro, que vocês também já devem conhecer. Ela faz um trabalho incrível, assim, de se reinventar, né, Mariângela? Tudo bem com você, queridona? É. Tudo bem, Tsunami? Tudo bem, e você? Primeiro, assim, super obrigada por você ter aceitado aí o desafio da gente bater esse papo aqui hoje. Eu que agradeço, né? Porque você tem sido tão presente na minha vida e acho que é importante isso. E você tem sido um presente para mim, assim, eu sempre falo, às vezes eu comento com as pessoas, eu falo, ai gente, quando eu acho que eu vou desistir, que eu não sei alguma coisa, eu lembro de uma pessoa que eu estou fazendo um acompanhamento e que ela me inspira, assim, a saber que dá para fazer diferente, que dá para aprender, que dá para se reinventar. Você é uma inspiração, eu tenho certeza que para muita gente também, né? Ah, que Contar bom, um fico pouquinho feliz. É. Contar um pouquinho como eu conheci a Mariângela. A Mariângela tem uma confeitaria que chama Do Formigueiro. Quem ainda não segue o Do Formigueiro, escreve desse jeito mesmo, Do Formigueiro. Depois ela vai contar pra gente a história desse nome, o que são essas grandes entregas que ela faz aí nesse projeto dela. E eu conheci a Mariângela já há alguns anos, a gente faz um curso juntas, e aí nesse curso ela começou a levar umas coisas super gostosas pra gente experimentar, assim, de lanchinho ali na hora que a gente estava batendo papo no curso. Eu falava, gente, o que é isso? Que mão de fada que ela tem. E depois eu fui conhecer o projeto dela, o trabalho dela. Pena que as aulas agora estão online, não tá tendo mais as coisinhas que a Mariângela caprichava e levava pra gente. Então a gente se conheceu tendo aula, depois a gente foi conversando um pouquinho sobre essa parte de empreendedorismo, ela tem esse negócio e ela precisava de um apoio para organizar algumas questões relacionadas a metas também, depois a gente pode falar mais sobre isso também. E ela tem sido assim, essa inspiração para mim, assim, eu tenho aprendido muito. Toda vez que a gente trabalha com alguém, a gente aprende, com algumas pessoas a gente aprende até muito mais e tem sido bem prazeroso. Conta, Mariângela, pra gente, se apresente, conte quem é você, como que você começou a sua vida, onde você trabalhava antes, o que você faz agora, como é que você chegou aí nesse seu projeto de empreendedora hoje? Bom, meu nome é Mariângela Roquette. Eu tenho 68 anos e moro em Osasco e sou dona do Formigueiro e sou confeiteira hoje, né? É, eu comecei com a confeitaria, com bolos, na verdade, em final de 2015, em final de novembro. Eu trabalhava numa área totalmente diferente. Eu era representante comercial de uma fábrica de camisa aqui em São Paulo. A gente fazia desenvolvimento de produto para as maiores marcas aqui. Mas com o advento da China, a fábrica ficou sem condições de trabalhar. E de uma hora para outra eu me vi sem, já estava com 62, 63, não sei, já estava, né, numa idade mais avançada e comecei a pensar o que eu poderia fazer porque a fábrica ficou ruim em 2013 e as economias que eu tinha deu para eu ficar até 2015, comecinho de 2016, mas eu precisava ganhar, né? Só E estava saindo, né? Não tinha entrada de recurso, né? não, não tinha. Na verdade, eu trabalhava com uma fábrica de jeans, né, aqui em São Paulo, e ela me dava um suporte pequeno, né, me ajudava a pagar as contas, porque fazendo bolo
era difícil, né? Aí eu abri minha MEI, fui no Sebrae, pedi orientação. No dia que o monitor lá me falou da quantidade de bolo que eu tinha que fazer por dia para poder ganhar R$ 2.000 no mês, quase que eu desisti, fiquei de costas, porque o valor do lucro, né, de um bolo era na faixa de R$ 7. Imagina o tanto que eu tinha que fazer Quanto de de bolo. bolo. É. Por isso que é importante E, buscar orientação nesse primeiro momento, né, Mariângela? Para a pessoa com certeza. não se confundir achando que é só sair e fazer bolo. Eu tô vendo que um monte de gente abriu loja de bolo, que teve uma época que aconteceu isso aqui em É, São Paulo, né? Então isso dá dinheiro, eu vou lá abrir. Não é só fazer isso, né? Precisa buscar não. orientação, né? E eu optei desde o começo por não abrir loja, não ter despesas, né? Então, eu comecei na minha casa mesmo, então minha casa inteirinha virou cozinha. Os quartos, a sala, até que aí eu resolvi fazer uma cozinha embaixo da minha casa e foi o que eu fiz, com a cara e com a Para coragem. separar a parte da confeitaria. Isso. Eu vi a sua live com a Joyce, né, na sexta-feira, e ela foi toda preparada para abrir a franquia dela, né? Ela ficou 10 anos juntando e planejando, né? Guardando dinheiro, fazendo as coisas para que tudo desse certo. E eu tive que vir na Na raça, raça. sem um tostão. Para falar a verdade, assim, os primeiros bolos que eu fiz e como eu errei bolo, como eu joguei bolo fora. E quem ajudava era a família, né? Que comprava os bolos, né? Eu tinha uma amiga que tinha um cabeleireiro que me abriu as portas dela lá. Ela comprava bolo de mim toda semana e para servir para os clientes. Tinha uma outra que também me deixou fazer degustação e assim eu fui ficando Foi conhecida, fazendo. né? Foi Aos fazendo o pouquinhos. nome, né? E foi também É, aperfeiçoando a técnica também, né? O que dava sim. certo e tudo mais, né? Aí eu fui fazer cursos, né? Porque a confeitaria tem uma série de detalhes que no seu dia a dia, como cozinheira de casa, boleira de casa, você não conhece. Eu não... É Aí, verdade. através do Sebrae mesmo, eu fiz alguns cursos no Senai, fiz curso de confeitaria, fiz curso de panificação, de ovos de Páscoa, fiz vários cursos, né, para que eu pudesse adquirir mais conhecimentos e ter aquelas dicas, né, os pulos dos gatos. Que são Mas importantes, né? mas o pulo do gato está no seu dia a dia, você A entendeu? vivência, Porque né? A vivência, é a né? vivência, exatamente. Você vai adquirindo experiência, vai fazendo as suas coisas, você vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. E É depois é legal isso assim, que pode fala. completar, Maria. Não, É pode assim, completar. cada um tem uma mão, né? E até eu mesmo, muitas vezes o meu bolo não sai igual no dia seguinte. Então, vai muito de você ver o que forma diferente, tudo de medidas diferentes. Então, você tem que aprender mesmo para poder fazer a coisa de acordo, né? E aí isso vai sendo na prática, né? É interessante isso que a Mariângela falou, né? Da comparação dela com a live da Joyce. Depois, quem puder assistir, assista. A Joyce foi para o segmento de franquia. O meu objetivo esse mês é trazer diversas histórias exatamente para mostrar que você pode empreender de várias maneiras diferentes, né? Eu comecei no dia primeiro com a Vanessa, que é assessora de comunicação, e que ela trabalhava no mundo corporativo e ela se organizou para trabalhar com assessoria de comunicação numa empresa dela. Então, ela seguiu no segmento dela. Depois eu falei com a Josi Pimentel, que é pedagoga, mas que também trabalha com empreendedorismo, ela tem loja, ela trabalha com consultoria de beleza. Então, cada um vai achando o seu caminho, né? A Joyce trouxe a história da franquia, a Mariângela está trazendo uma história diferente, que eu me vi desempregada, né, por uma situação de crise econômica no segmento que eu trabalhava, e aí eu precisei me reinventar. Então, É, o empreendedorismo tem isso, ele vem de diversas maneiras, né? é, E essa sua história é bem bacana, porque ela demonstra o que muita gente está passando agora na pandemia também, né? Muita gente perdeu o emprego e está tendo que se reinventar, né?
E assim, a gente tem que ser persistente, né? Porque se você for desistir logo no comecinho, ainda mais sem dinheiro, né? É difícil. Já são 5 anos, né, trabalhando nessa área. E assim, eu estava perdida, até que eu encontrei a Janaíne. Porque eu era assim, de administração, não sabia nada. Para mim era assim, o dinheiro que entrava, pagava a conta, pagava minhas coisas e acabou. Não sabia fazer mais nada, né? E agora você Então, está desenvolvendo. Primeiro você cuidou de aprender o lado técnico da é confeitaria, né? Que é como eu isso. preparo, o preparo, o que funciona, o que não funciona, quais os equipamentos que eu tenho que ter, que foi o que você fez nesses anos. Mas Foi. uma hora você fala, eu tenho que organizar a parte financeira também, né? Como é que foi esse desafio financeiro e administrativo, essa organização, Mariângela? Conta pra Está gente um sendo pouquinho. ainda, né? Tá sendo, como está sendo esse processo? Aqui atrás, eu fiz questão de sentar aqui para mostrar o meu painel lá atrás, que aquilo ali é um trabalho feito em conjunto com a Janaíne, que a gente colocou todas as áreas, né, Da da empresa. confecção da empresa para que a gente pudesse sanar as dificuldades que a gente tinha. Desde que eu comecei, até o final, o comecinho do ano passado, eu era sozinha, eu fazia tudo, né? E hoje eu tenho minhas filhas que me ajudam. A Bel mais presente, a Juliana me dá mais um suporte quando necessário. Mas hoje a gente dividiu, inclusive, as tarefas, é, no sentido de que a Janaíne nos orientou para que fizesse, né? A Bel hoje fica na parte de decoração, de bolos, de doces, que ela tem a mão muito mais para esse tipo de trabalho, e eu fiquei com a mão na massa, né? Com o fogão. Colocando a cozinha para funcionar. Exato. É. A gente fez um trabalho, assim, só para vocês entenderem, de perceber toda a organização do trabalho delas, como elas faziam as coisas, como isso poderia ser melhorado e como aproveitar o potencial de cada uma, né? Então, assim, elas têm... a sensação inicial era assim, cada um é de um jeito, isso é ruim, né? Assim, como é que a gente É, faz para trabalhar? Porque ela faz isso, eu faço aquilo. Mas aí, quando a gente foi construindo aquele mapa que está lá atrás da Mariângela, que é uma metodologia que chama Project Model Canvas, a gente foi construindo e percebendo como que a capacidade de uma complementava da outra. Então, enquanto a Mariângela tem esse lado muito bom de ir para a cozinha e fazer um produto maravilhoso, a Bel consegue pegar aquilo e transformar em algo que possa ser visualmente também transmitir aquilo que o sabor tem, né? E ao mesmo é. tempo ela lida bem com redes sociais, então ela consegue levar isso para redes sociais. E a Ju, uma visão administrativa muito bacana, de prospecção, de fornecedor. Então, a gente foi juntando essas competências para que elas conseguissem desenvolver o trabalho, né, Mariângela? Isso foi dando foco, direcionamento, metas É. ousadas que vêm sendo cumpridas. Então, essas Cumpridas, coisas foram... graças a Deus, bem ousadas, né? Você colocou as nossas metas bem ousadas, né? Quando Mas, os graças a profissionais são Deus, competentes, a gente tem que fazer a entrega na proporção. E a gente vê que dá para fazer porque vocês têm produto, têm condição de entregar, né? Então era né? importante que a gente fizesse isso. Tem uma coisa que eu gosto muito. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas e comentários, pode ir mandando aqui. A Helena está aqui com a gente, a Lê Roquete, mandando um beijo para a gente aqui, falando oi, meninas. A Edna também está aqui com a gente, a Lagiária, a Rosinha entrou agora. Tem bastante gente aqui com a gente. Então, quem tiver comentário, perguntas, quem conhece já o produto da Mariângela e quiser contar alguma experiência ou fazer alguma pergunta, pode fazer também. Então, essa pergunta que eu queria fazer, por que você escolheu confeitaria e que você contasse pra gente a ideia do... Ah, a Cris está aqui também, desculpa, Cris, a Cris falou eu também, Cris Dias de Souza. Eu fui falando oi, esqueci de falar, a Terezinha também está aqui com a gente, obrigada, viu, gente? Como que você escolheu esse segmento de confeitaria? A gente vai voltar para essa parte financeira e administrativa já já. Como que você escolheu a confeitaria? E por que do nome do formigueiro? Essa é uma história muito legal que a Mariângela tem com relação ao nome, que eu acho que ela precisava compartilhar para mais gente saber.
Bom, eu comecei na confeitaria porque foi assim, eu comecei a rezar, pedir a Deus que me desse uma orientação do que eu pudesse fazer, né? E um dia eu acordei, vou fazer bolo, na minha cabeça estava, vou fazer bolo. E aquele dia eu saí, comprei os ingredientes, fiz o meu primeiro bolo e levei para a casa do meu filho, que ele mora com a sogra, Leoni, que é minha amiga, amicíssima, e ela comprou o primeiro bolo e experimentou. Então, aí eu comecei, toda vez que eu fazia um bolo diferente, quem eram minhas cobaias? Eles lá. Então, eles que comeram os meus bolos bons e os meus bolos ruins, né? E então, assim, foi do nada, porque eu, quando tive a Bel hoje vai fazer 33 anos, para fazer o parto dela, eu comecei a fazer ovos de Páscoa, porque ela nasceu um mês depois da Páscoa, para poder pagar então o parto. então você Então já sabia que você tinha essa mão boa para a confeitaria. Eu fiz, naquela ocasião, grávida de 8 meses, eu fiz, acho que, se não me engano, uns 200 quilos de chocolate e vendi tudo e fiz tudo sozinha, né? Porque meus outros filhos eram todos pequenos, não tinha ninguém para me ajudar, então eu fiz. Então eu já tinha essa experiência do ovo de Páscoa. Mas eu fiquei tão cansada nessa época que eu falei para minha mãe, nunca mais eu vou entrar numa cozinha, não vou fazer mais nada. E aí, paguei a língua e estou aqui. E agora tá aí, a vida dá voltas. E hoje eu sinto assim, o tanto que é gratificante, sabe? É trabalhoso bastante, porque não tem hora, né? Mas quando você recebe um elogio, quando você percebe que alegra a festa de alguém, né? Nossa, é muito gratificante. E hoje, assim, eu sou feliz porque eu estou fazendo isso, entendeu? Que bom. Porque deixa eu só contar para você, e as pessoas concordam. A Cris Dias está falando que esses produtos são maravilhosos. A Maria Helena Martins falou que admira muito você. A Edna mandou um recadinho, falou, Mariângela, meu dia foi corrido, mas eu vou responder as perguntas do meu pedido. O pedido dela está lá. Então as pessoas estão dizendo que realmente concordando aí com esse seu relato de que você faz com amor. E que tudo realmente, assim, eu sou suspeita para falar que eu adoro tudo. E por que do nome do formigueiro? Quais são os valores que vêm junto com este nome, Mariângela, do formigueiro? Conta aí para as pessoas essa história do nome. Eu juntei as minhas filhas, né, as 3, e cada uma deu uma sugestão, e por quê? E aí vamos pro formigueiro, vamos por Dona Formiga, já tinha dona, A gente queria alguma coisa que ficasse ligado ao formigueiro, porque o formigueiro trabalha constantemente, né? A formiga gosta de doce, né? De açúcar. Gosta. Então, bem organizada. Organizada. E a gente queria atingir, né, toda a comunidade dela ali, né? Então, a gente conversando, nós fizemos uma votação e decidimos no começo era o formigueiro. Aí a Ju fez pesquisa e não podia, porque já tinha um. Então, aí nós colocamos do formigueiro, ela já se inscreveu com esse nome e ficou. E assim, todo mundo gosta, né, do formigueiro. Eu acho que remete, né? Você é uma coisa assim de doce, de trabalho, né? Eu acho que de dedicação, de organização, né? E quais são os valores desse formigueiro? Porque uma coisa que me chamou muita atenção foi assim, o que vocês querem com o produto de vocês, né? O que vocês querem que as pessoas sintam e como que esse processo de produzir, que tem que ser algo bonito, mas tem que ser algo sustentável também. Explica esse processo para as pessoas entenderem como que vocês trabalham. A Cida falou aqui que ela sempre manda mensagem para você te chamando de Dona Formiga. Assim, olha, eu me perdi. Qual foi a pergunta que você fez? Eu queria saber desses valores do formigueiro. O que você quer passar no produto? Como que vocês pensam na hora que vocês estão produzindo? Quando eu comecei, a minha ideia era fazer bolos da avó, né? Bolo de vó, e diferente dos bolos das casas de bolos.
todos com cobertura, e foi assim que eu comecei, foi assim que eu vim até no ano de 2017, por aí. Mas aí eu resolvi, porque eu queria fazer bolos caseiros, com boa qualidade e diferenciados, né? Só que a concorrência é muito grande. E aí eu fui mudando, fui fazendo doces, fui fazendo salgados, abri meu leque. E agora, hoje, o nosso projeto também já se modificou com a sua ajuda, né? Nós decidimos que vamos fazer mais bolos decorados, bolos para festas, nós vamos Tem fazer mais valor agregado, né, mais Mariângela? valor agregado. E só com produto de qualidade, né? A gente só usa produto de qualidade. E assim, é diferente de uma sodier, de uma loja de bolo, né? Porque o meu bolo ele é feito praticamente no dia, né? Os É muito nossos fresco, muito, bolos muito fresco. também são feitos, né? E todos assim fresquinhos e assim com o cuidado, né? Com carinho para que aquilo agrade realmente o cliente, né? E a Então, questão do desperdício também, que é uma preocupação de vocês com relação a não desperdiçar. Conta para as pessoas um pouquinho disso. é, dentro desse desperdício está também a forma de fazer tudo fresquinho, porque quando você faz exclusivamente para um produto, né? Você pega aqueles seus ingredientes e usa para aquilo. Então, não tem praticamente desperdício de nada. A não ser aquele desperdício que tem de cozinhar, que sempre você perde alguma coisa. No chocolate, você, no manusear também, você perde, mas Tem isso é alguma perda, normal. mas Mas no nosso dia a dia não tem desperdício. A gente, graças a Deus, não joga nada fora. E quando um bolo não dá certo, eu tenho uma pessoa aqui que ganha todas as vezes o meu produto que não dá certo, essa pessoa ganha, sabe? É já uma pessoa é muito que assim, gente, querida. às vezes não dá certo para vender, mas dá certo para comer, né? São duas coisas É, distintas, vamos deixar é claro. isso Isso não quer dizer que não mesmo. tenha qualidade. Às É vezes isso só não está mesmo. apresentável para vender, né? Mas a questão da Meninas, decoração, que a própria decoração é de uma maneira que você possa comer tudo que tem na decoração do bolo, por então, esse é exemplo, o Maria. nosso cuidado. A gente não gosta de coberturas que sejam à base de gorduras, né? Então, quando o cliente fala que é um bolo decorado, a gente também não gosta de usar a pasta americana, porque a pasta americana nem todo mundo come e deixa de lado. Então, a nossa ideia é que o nosso bolo seja comido do princípio até o fim, né? Isso é E bem então legal. então a gente faz as coberturas ou de brigadeiro ou de ganache. Agora nós estamos usando o buttercream, que é uma cobertura que dentro das com gorduras é uma mais leve, é mais gostosa. Então a gente tem tido esse cuidado de procurar fazer alguma coisa em que o cliente coma realmente o bolo inteiro, né? Entendi. E pode ser Porque criativo mesmo usando esses itens, né, sim, Maria Angela? Tem espaço para criatividade da Bel aí, né? A Bel tem muita habilidade na mão, né? E ela gosta muito de fazer os detalhes. Muitas das vezes ela faz com pasta americana, só os detalhes de topo de bolo, de lateral, mas o bolo em si, a cobertura, tudo é totalmente comestível. Você, quem comprar, vai comer ele inteiro, com certeza. Tudo aquilo que a pessoa está pagando, ela vai receber para comer mesmo, né? Isso é muito Com legal. Mas certeza. não perde a criatividade, né? Não, não, ela tem assim, ela gosta desse trabalho, né? Então eu fico até orgulhosa porque ela tem feito coisas lindas. Quem quiser dar uma olhada lá na nossa página do Instagram vai ver os bolos que ela tem feito. São E ela, maravilhosos. ela tem o cuidado de tirar molde, de fazer. Às vezes ela fica a noite inteira só trabalhando nisso para poder fazer, né? Então eu acho que a gente tem sido recompensada com esse trabalho, sabe? É um trabalho de dedicação mesmo, de carinho, né? Que eu acho que é importante.
É fundamental. Isso quando a gente fez os valores, né? Quando a gente fez aquele trabalhinho que está lá atrás da Mariângela, que ela está contando dele, a gente passou pelas premissas, os requisitos, o que é aquilo que a do formigueiro não abre mão. E foi muito legal que na hora de falar o que a gente não abre mão, eles tiveram o olhar inteiro para o cliente. No sentido delas dizerem assim, para a gente as nossas premissas de trabalho é pontualidade, é compromisso, é ter um alimento fresco, é só usar produtos de primeira linha, ou seja, entregar aquilo que a gente está dizendo que está vendendo. Então, isso é muito importante, né? Isso mostra todo esse compromisso e todo o respeito que elas têm em todos os processos que elas estão fazendo, né? Porque poderia entregar algo bonito, mas que a produção daquilo não foi feita da maneira correta, com os produtos corretos. Mas elas têm um compromisso de fazer isso como missão delas. Não é nem o que elas mostram para pessoas, mas é o que elas sentem dentro dela. E isso acaba passando para o bolo, acaba passando para o doce, para o produto que elas entregam, que realmente é ótimo. A Ana Luísa até está falando aqui, ó. Os doces são uma delícia, eu sou chocolate e os doces do formigueiro são os melhores. Obrigada. Então, já veio um testemunho para provar que o que você está falando realmente é o que você entrega, né? Ô, Janaína, é assim, até a Bel ainda se dispõe a fazer um bolo com cobertura de pasta americana quando a pessoa insiste, né? A pessoa insiste, 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 então ela faz. Porque quem olhar lá na nossa página vai ver alguns bolos todos feitos com pasta americana. Mas aí é do cliente, né? A gente, quando a pessoa pede, a gente já fala que a nossa intenção não é trabalhar com pasta americana, a não ser com detalhes, mas se quer, paciência, né? A gente tem que fazer. E tem gente que vai comer, então que seja, né? Então, mas esses valores são importantes porque eles acabam sustentando o dia a dia, né, Mariângela? Que o dia a dia de um negócio não é fácil, né? Mas quando você tem valores bem consolidados, você sabe que você está sendo fiel àquilo que você se propôs a fazer, né? Isso faz diferença. Ô, Janaína, você sabe que eu passei por um aperto tão grande porque eu fiz um bolo, uma pessoa me encomendou 2 bolos. E eu levei o primeiro em dias separados. Os netos dela iam fazer aniversário, só que era um casal, ela queria o da menina antes e o do menino depois. E eu fiz, o da menina era na época do Halloween, ficou lindo, o bolo dela chegou lá inteiro, tudo bem. E o do menino era o do São Paulo. Janaíne, eu fiz o bolo, saí da minha casa, o bolo estava lindo, lindo. Ela mora em Higienópolis. E eu pus o bolo no carro e fui embora. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? O bolo estava todo desmoronado. Que dor no coração. Nossa, você não sabe, eu não sabia o que fazer. Eu tentei ajeitar de um lado, de outro, não consegui. Aí no final ela fala para mim assim: deixa para a criançada, eles vão comer um bolo de chocolate com morango, eles vão comer do mesmo jeito. Tá? Mas eu saí de lá tão desorientada, era meu rodízio, que eu atravessei a marginal. Eu sei que eu cheguei isso era umas 5 horas da tarde, eu cheguei na minha casa quase 9. De tão desorientada que eu fiquei por conta disso. Mas aí eu vi algumas depoimentos de algumas confeiteiras que também passaram por isso. Todas já passaram por isso, né? Nossa. Mas esse é o processo de aprendizado, né? Do trabalho. Uma das coisas que eu estava falando no início, não sei se todo mundo tinha chegado, é como eu admiro a Mariângela pela capacidade que ela tem de se reinventar. Então, quando a gente levou o projeto para ela da consultoria, às vezes tinha coisa que ela falava: eu não sei fazer isso, mas me ensina que eu aprendo. Então, assim, ela é uma pessoa que tem mais de 60 anos, que as pessoas acham: mas já sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo, né? E aquilo que a gente não sabe, a gente pode aprender. Então, é muito legal essa disposição dela para aprender com o que ela errou. E ela está relatando que eu já errei, eu fiz bolo errado, eu já fiz entrega, que o bolo não chegou direito. Isso é de muito se admirar no sentido de assumir que erra, mas que aprende que faz de novo. Isso é muito legal. Eu acho que só as pessoas que estão se dispondo a crescer é que a reconhecem quando erram e buscam maneiras aí de melhorar. Muito, muito legal ouvir isso, viu? Toda vez que eu entrego um produto para cliente, eu sempre peço que ela me retorne depois para me dizer
se estava bom, de acordo com o que... Porque eu acho que toda crítica é válida. Então, e depois tem assim, cada cliente tem um gosto, né? O que é doce para você pode não ser para o outro. Então, é importante você conhecer o seu cliente para saber do que ele gosta e o que você tem que fazer, E aí você né? vai ajustando, né? Ajustando, exato. Isso é importante. E a gente, E por no, ser pequeno e estar em casa ainda fazendo, a gente tem condições de fazer isso. Acredito que essas doceiras maiores não têm condições de fazer esse tipo de trabalho, mas é um cuidado que a gente tem e o feedback, para mim, é muito importante. Então, é sempre a oportunidade de aprender, na verdade, né? Com feedback, né? e isso faz agregar valores, né? Isso que eu acho importante, né? Legal. Vamos falar então da parte financeira, né? Financeiramente pensando, quais foram os maiores desafios que você passou? Você já contou um pouquinho de ter começado sem nenhum capital de giro, né? E aí você teve que se virar, mas aí começou a entrar o dinheiro. Como é que era essa questão do controle, de ter a conta? Como é que você separava? Como é que você dividia? Quais foram as dificuldades que você teve e como que você foi se ajustando para melhorar isso? Janaína, eu não separava nada. O que entrava num bolso ia para o outro e gastava tudo, porque eu não tinha noção nenhuma, né, de financeira, né, de administração financeira. E eu sabia que eu tinha que guardar um pouco, mas eu nunca conseguia, porque o dinheiro que entrava era para pagar as contas de casa e comprar o que precisava para fazer os bolos, né? Os próximos pedidos, né? É. E muitas vezes eu tive que me socorrer com alguém, com um filho, com alguém para que pudesse me emprestar o dinheiro para que depois que eu vendesse, eu devolvesse. Então, a partir do momento em que a gente começou a conversar, nós tomamos algumas atitudes de separar as contas, né? As contas bancárias. Hoje a gente tem uma conta do formigueiro, eu tenho uma conta para mim, a Bel tem uma conta para ela, e eu tenho uma outra conta que é para colocar o lucro do formigueiro, né? Então, como a gente está nesse trabalho desde janeiro, né? A gente já teve algumas coisas positivas, né? Nesse sentido. E as metas em que nós, né, decidimos fazer, nós temos cumprido, graças a Deus. Para você ter uma ideia, eu estava com o meu IPVA atrasado 4 anos, acho, sei lá quanto, e eu já consegui pagar o IPVA. Então Então, vai se organizando, né? com o dinheiro do formigueiro. Então, quer dizer, ele começou a dar, né? E a gente vai se organizando, com certeza. E eu espero que daqui para frente as coisas realmente andem de acordo, né? Porque essa sua assessoria nos abriu a mente para um outro tipo de trabalho, né? Que eu acho que é importante. E o que acontece, gente, é que assim, muita gente parar para organizar essa parte administrativa, ela às vezes é até um pouco chata para quem é bom daquele negócio. Então a pessoa ela é uma boa confeiteira, a Bel é uma excelente a finalização e decoração, faz isso super bem, faz redes sociais super bem. Então ter que parar esse empreendedor para ele olhar para o negócio dele é um desafio. Né? Porque ele sabe fazer aquilo que ele sabe. Mas quando o negócio é pequeno, você acaba tendo que cumprir esse papel administrativo, né? E às vezes é melhor parar. Foi até a gente começou o processo em janeiro, falou, vamos aproveitar janeiro, que é um mês mais tranquilo, e vamos parar algumas horas para olhar para o negócio. E aí propor algumas coisas que funcionem para vocês. Porque eu podia chegar lá também com uma planilha super mirabolante ou um programa de computador e falar, agora se vira, o programa está aqui, é só lançar aí que resolve. Mas não resolve, a gente tem que adaptar a ferramenta para aquilo que funciona na realidade daquele empreendedor também e o que faz sentido para o negócio dele. E à medida que ele for crescendo, né, que ela for crescendo, daqui a pouco ela vai precisar com certeza de novas ferramentas, de novos processos, mas ele tem que ser adequado à realidade de cada momento. Eu fico bem feliz de ver. Eu falo que assim, o processo do formigueiro foi muito legal, porque a gente fez uma técnica que se chama sprint, em que a gente começou numa segunda-feira
E na sexta-feira daquela semana a gente já tinha resultado, né, Mariângela, em relação a mudanças. Nossa, eu não sei se você se lembra, acho que a gente tem foto de quando você chegou aqui, né? O salão esse que eu estou aqui não tinha essa área aqui para a gente ter um escritóriozinho, né? Era tudo uma coisa Tudo só, não era misturado, né? misturado, a cozinha não tinha prateleira, não tinha nada. Hoje está total, um layout totalmente diferente, né? Então a gente foi passando E por todos os setores, né? todos os Separa a setores. conta, organiza processo, mapeia fornecedor. Então, será que eu estou comprando do fornecedor certo, né? Uma coisa que foi super importante para mim, que você nos ajudou, foi a precificação. Porque Isso é um desafio. a orientação que eu tive no começo do Sebrae era uma coisa assim tão amadora, né? E era o que eu vinha fazendo e realmente, porque eu punha o preço do custo do produto, mas eu não cobrava embalagem, frete, não cobrava nada, né? E a gente vai Então, colocando tudo, né? o meu lucro, olha, era bem pequenininho mesmo. Depois que eu vi como é que eu poderia, né, ter alguma coisa mais concreta, se eu nem preço não sabia fazer. E hoje... Isso acaba impactando, porque você trabalha e tem a sensação que não tem resultado, e aí a pessoa vai desanimando. Quando ela precifica certo, ela vê o resultado do trabalho vindo na conta do banco, ela sabe o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro dela, que foi um trabalho que a gente fez nessa uma semana, e isso vai fazendo diferença. A Carlinha Berger está falando aqui que está sentindo falta das suas lives e receitas, viu, Mariângela? Eu acho também, viu, Carlinha, que ela precisa voltar, viu? Eu teve um tempo que eu fazia, mas quando veio a pandemia, a gente começou a fazer outras coisas e aí perdi, sabe, o pique, mas eu tenho vontade de Tomara. voltar a fazer A gente as está aqui na lives. live, ó, que ela te anime a fazer mais. E eu fiz até um e-book com as minhas receitas mais fáceis, que muita gente pegou e me manda mensagem: eu fiz o seu bolo, ficou uma delícia, deu certo. Então, isso é super bacana, né? Quando a Essa gente troca é vê muito isso. boa, né? Nossa, muito bom, muito bom. E Então, você uma outra coisa aprendeu. Pode eu falar. queria falar também para você que, assim, eu não fiquei só. Hoje eu estou como confeiteira de bolos e doces, mas eu também tenho uma área que é a das cestas de café da É manhã, verdade. de Legal. lanche, de happy hour. Então, a gente tem esse tipo de produto que também agrega valor, porque os produtos da cesta, na sua 80% são os produtos feitos por mim, que são os biscoitos, os pães de mel, que todo mundo adora. Gente, o pão de mel dela é o melhor. Muita gente gosta do pão de mel, sim. Eu só tenho elogio do pão de mel. Então, eu faço as cestas, né? E tem crescido essa área aqui para nós. Toda semana o pessoal tem pedido cestas. A gente também faz cesta para happy hours, com bebida. A Bel também faz muito bem os patês, né? A gente faz patês para colocar nas cestas. Então, é uma coisa assim que a gente vai agregando, né? Para poder... E o que acontece? Muitas vezes, se a gente falar só de confeitaria, talvez tenha demandas maiores, às vezes até para final de semana. Então, se ela consegue ocupar os outros dias também com esses outros produtos, você vai deixando essa cozinha funcionando sempre, né? E aí você vai. A tendência é que você sempre tenha ganho agregado de faturamento na medida em que você tenha mais produtos, mas que os produtos se conversem, né? Isso que é importante para o empreendedor. Se ela vai fazer uma coisa totalmente diferente, que ela tem que montar um outro processo, um outro tipo de armazenamento, um outro tipo de cozinha, talvez não funcionaria. Mas apesar de ser diferente, que é cestas, ele se conversa porque são produtos que ela tem ali no dia a dia dela. Então, as coisas, ela vai agregando nesse faturamento na medida que ela tem esses produtos, né? É isso. Então, eu procuro diversificar um pouco, né, meus produtos. Nós decidimos não fazer
mais salgados, a não ser para as clientes antigas que me pedem. É que já vai começar a reclamação aqui. É melhor você Não, deixar claro isso. para quem já é minha cliente de salgado, aí eu faço, né? Eu tenho umas que pedem só pães e eu faço os pães para ela. Eu tenho uma outra hoje que queria um kit de festa e eu falei para ela que o meu kit de festa era o bolo e os doces. Aí ela falou assim, ai, mas eu quero salgado. Então, acabei fazendo com salgado também. Então, é assim, aquelas que já conhecem, eu ainda atendo nos salgados, mas o meu foco hoje são nos doces. Ó, aqui a gente tem a Edna falou que seu pão de mel é divino. A Tereza falou que adora os pães de mel também. A Cris falou do bolo de churros. Ai, realmente, o bolo de churros é espetacular. E a Flávia falou que ama as goiabinhas, que ela tem os biscoitinhos e tem as goiabinhas que estão assim, com cafezinho, cai super bem. Particularmente é o meu preferido, é a goiabinha. Eu gosto muito também. Conta pra gente quais são as lições que você tem aprendido com o empreendedorismo e como que você poderia, o que você poderia falar para quem quer começar a empreender ou quem já está empreendendo e está perdido em relação ao que fazer. Quais que seriam assim as suas contribuições assim para as pessoas? Olha, num curso de que eu fiz, eles deram um exemplo do cara que estava na rua sem dinheiro, sem nada, e passou uma pessoa e falou para ele assim, olha, eu tenho 3 limões. Se você quiser esses 3 limões, eu te dou. O que ele fez? Ele pegou os 3 limões e foi para o farol, vendeu os 3 limões. Quando ele vendeu esses 3 limões, ele chegou, foi lá e comprou mais 6. E assim ele foi fazendo até crescer e ter uma empresa que vendia limão. Então, assim, a persistência que eu acho é muito importante, determinação, essa resiliência, né? Isso no comércio você tem que ter, porque as coisas mudam constantemente, né? Padrões mudam, a moda modifica tudo, né? Em quase todas as áreas. Então, você tem que estar sempre antenado com isso. Hoje a gente usa muito a mídia, né, a internet, para poder obter as informações, que hoje você tem de tudo, né, na internet. E a gente vai procurando se adaptar àquilo que está na moda, aquilo que as pessoas consomem mais, aquilo que as pessoas gostam. Então, como empreendedorismo, eu que tive essa dificuldade de não ter dinheiro para um capital de giro para poder investir, eu fui com uma raça e determinada e não desisti, tive muitos percalços, como falei, perdi muita coisa em bolo e coisas assim que você não espera, né? Mas aqui, eu tô hoje assim, eu sinto mesmo me feliz, eu sinto gratificada com aquilo que eu estou fazendo hoje, sabe? Porque o retorno de carinho, de amor das pessoas é muito grande e não tem o que vale isso, né? E sem contar que agora, com as coisas que você nos direcionou, o campo está se abrindo, está melhorando, está ficando mais promissor, né? E Tá, mais próspero, possibilidades, né? e próspero, né? Com tudo isso, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a meditar, eu medito todo dia, eu corro 3 vezes por semana. Corro, velho não corre, né? Velho trota, Corre. né? Então, você vai se adaptando e fazendo as coisas da sua vida. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Aquilo que você quer de bom para você, isso é que eu levo para mim, né? Eu não sei se é bem isso. Aquilo que eu quero de bom para mim, eu quero para aqueles que estão à minha volta e aqueles que eu atendo. Então, para mim, é isso. E você passa isso através do seu produto, né? Espero, né? Acho que passa sim, porque a Ana Luísa falou que seu chocolate é o melhor.
E a Andréia Casmi, as duas nem se conhecem, falou a mesma coisa, que é o melhor chocolate da vida. A Flávia comentou aqui que ainda não provou chocolate com flor de sal. Eu também não, viu, Flávia? Eu quero provar esse. Gente, prova, experimente o biju com chocolate belga e flor de sal. É muito bom, é muito É bom. uma delícia, né? Coisa bem diferente, A Flávia Ferreira falou que você é um mulherão super guerreira, que ela é sua fã, a Flávia. Essa não vale, é minha sobrinha. Ah, mas a gente só fala em público se for verdade, né, Flávia? A Edna falou que falou que nós duas somos empreendedoras espetaculares e que a gente se tornará grandes empresárias. Estamos trabalhando, né? Eu indico a Janaíne para todo mundo, quem tiver problema, a Janaíne aí, a Ivaneta, para poder ajudar. A Bel Gaspar falou que você é o orgulho e inspiração dela. Viu que lindo isso? Isso, só aí já valeu a pena, né, Mariângela? Só de saber que a gente está inspirando os filhos já não tem preço, né? Com certeza, com certeza. E assim, às vezes eu tenho um retorno de algumas pessoas que você nem imagina, né? E que se inspiram, né? Algumas pessoas falam para mim, nossa, depois que eu soube que você começou a fazer as coisas depois dos 60 anos e está aí na luta, isso também me inspira, né? Porque se você pode, eu também posso. Né? Exatamente, então, é isso mesmo. É isso que eu falo também para as pessoas. Eu falo assim, gente, às vezes eu pegava, por exemplo, uma planilha de Excel, eu falava, como é que eu vou trazer isso para a Mariângela? Ela falava assim, não, você me ensina, me mostra. Ela anotava passo a passo e eu vou fazer. Quando a gente voltava lá, ela já estava fazendo, né? Então, assim, ela tem um poder, uma capacidade, uma vontade de aprender que faz toda a diferença e a gente vê aí o resultado está aí no negócio dela. Quando a gente entra com a consultoria, na verdade, o papel é mais um facilitador para organizar as ideias que a pessoa já tem, porque ela já tinha tudo isso, né? Então, o nosso trabalho é muito mais de vir de fora e ajudar a olhar de fora e colocar aquilo dentro de uma organização que no dia a dia nem sempre as pessoas têm tempo de fazer ou conseguem parar para fazer. Mas a gente não tira das pessoas aquilo que elas não têm, né? Para a pessoa entregar alguma coisa, ela tem que ter. Então, não adiantava eu ir lá e fazer o maior projeto do mundo e falar assim, ó, você tem que dobrar o faturamento esse mês, viu? Inclusive, o mês já está rodando e tem que dobrar o faturamento. E a pessoa ir lá e dobrar o faturamento. Vocês não estão entendendo, a Mariângela. Missão dada é missão cumprida. Então, isso é muito legal. Mas a gente só tira daquilo que as pessoas têm. Se ela não tiver, não tem como tirar. Então, isso é importante, é fundamental. A Maria Helena Martins falou que o ânimo e determinação da Mariângela são invejáveis. Inveja boa, né, Maria Helena? Aquela inveja do aprendizado, né? Acho que isso faz toda a diferença. Como que as pessoas podem conhecer, então, do Formigueiro? Conta onde que o do Formigueiro tá, qual que é a página, se tiver site, qual que é o Instagram. Como que as pessoas conhecem a sua empresa e podem pedir aí os produtos? Nós estamos localizados em Osasco, né? Mas nós atendemos aqui, geralmente, Zona Oeste e Zona Sul, que é onde a gente tem mais facilidade, mas até Zona Norte a gente também atende um pouco. O problema é frete, quando é muito longe, se a pessoa aceita pagar o frete, a gente atende também em outras regiões, né? Vale a pena pagar o frete, viu, gente? Só digo isso. Pois olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou mandar 2 ovos de colher para Florianópolis amanhã. Nossa! A pessoa diz que é para eu colocar, então lá vai, né? Mas a página do Formigueiro no Instagram, lá vocês vão encontrar as informações todas, a tabela de preços, os nossos cardápios, as fotos daquilo que a gente faz, alguns vídeos. Então, ali vai conhecer o nosso produto. Nós também temos a página no Facebook, né? Nós temos o nosso site, que é www.doutormigueiro, né? contato@doutormigueiro. .com.br. Temos o e-mail, né? Temos o WhatsApp, que é o telefone. Então, a pessoa
por nós não temos uma loja física e não é um lugar para atender, a gente faz todos os nossos pedidos só através do online, né? WhatsApp ou do Instagram, que fica mais fácil. Né? Legal. Então, é aí que as pessoas vão nos conhecer. E vão nos conhecer se pedir, né? Quando virem lá o Exatamente. formigueirinho, vão conhecer o nosso produto comendo. Vai ser comendo. E é uma delícia. A Edna falou que você tem uma coisa que chama chá. Chá é um conceito que é muito usado em gestão, que chama conhecimento, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, eu acho que o empreendedor tem que ter chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. E isso, Edna, olha, a Mariângela tem de sobra, viu? Agora, quem quiser fazer encomenda de pasta, gente, os do Formigueiro, eles estão dentro desse processo delas de não desperdiçar e de aproveitar tudo. Elas estão com um projeto super bacana para Páscoa, que é a embalagem dos ovos, né? Os ovos fechados. Conta como é que vai ser isso. Conta as novidades da Páscoa e se ainda dá tempo de fazer pedidos para Páscoa, Mariângela. Nós temos os produtos da Páscoa hoje são os ovos com bombons, né? Que hoje até eu estava fazendo alguns. Esses ovos são fechados, né? Com papel chumbo e depois eles vão ser fechados com tecido e fita. Não vai papel celofane, nada disso. Ano passado nós utilizamos o papel crepom, mas esse ano nós resolvemos usar o tecido, que está dando uma visualização mais bonita. A gente Depois tem vocês olham no Instagram do Formigueiro que tem o ovo embalado nesse tecido, a foto, e depois o uso que você pode fazer desse tecido. Então, assim, gente, é muito legal essa ideia, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de sustentabilidade, de beleza mesmo, tá maravilhoso, vocês precisam conferir. Então, aí tem o ovo, esse ovo e o que mais? Tem o ovo trufado, que também vai embalado assim, com tecido, o ovo trufado, que é o que tem a casca recheada, né? E tem o ovo de colher, que vai na caixinha, né? Que ele aí é só a casca do ovo, com os recheios que a gente faz, nossos aqui caseiros, né? E tem muita opção de recheio, viu, gente? Muita, muita opção de recheio, bem bacana. Tem os ovos, tem os pães de mel, tem agora o grissini, que eles são cobertos com chocolate dragê, que é uma coisa assim muito gostosa para você presentear, por exemplo, para você comer no seu dia a dia, porque o chocolate e o dragê dá um crocante diferente. Nós estamos com o canudo de biju, com o chocolate belga e flor de sal, que esse eu nem vou falar assim, porque é muito bom, muito gostoso. Nós temos o chocolate belga para ovos também, e os bombons, nós fazemos as trufas, os bombons também são todos com recheios caseiros, né? Hoje eu fiz de bicho de pé, de beijinho, de brigadeiro e acho que baba de moça. Então é assim, os nossos produtos, nós temos a palha italiana, temos os biscoitinhos amanteigados cobertos com chocolate com figuras da Páscoa. Então, assim, quem quiser, dê uma olhadinha lá na nossa página do Instagram, que o nosso cardápio está lá e já está com os preços, está com tudo lá, dá para saber direitinho o que a gente tem. Dá tempo ainda de fazer pedido para Páscoa? Dá sim. Eu vou aceitar pedido. Depende, né? Se não acabar todo o meu estoque que eu estou pensando aqui, eu vou aceitar pedido até mais ou menos na quinta-feira da Semana Santa, né? No dia 1º. Então dá tempo. Mas, Janaíne, mas encomenda antes, porque senão não dá tempo também. Tem gente que deixa tudo para a última hora. Tem gente que me liga no sábado pedindo. Entendeu? Então, você antecipa. A Neila está perguntando se você entrega em Jundiaí, ó. Acho que você já vai ter que começar a expandir a sua área de atuação, viu, Mariana? Se ela pagar... eu entrego em Jundiaí, porque eu tenho um sobrinho que faz medicina lá, então ele vai e leva. Pode ser também. A gente vai se adaptando, né, à situação. É isso aí. Vai tendo demanda, vai tratando. Deixa eu te contar uma coisa. A gente já está indo para quase 1 hora de bate-papo. Passa muito rápido, né? Passa rápido, né?
Faça rápido. A gente vai conversando e vai vindo as histórias e a gente não tem mais como ficar, porque quando dá 1 hora o Instagram cai. Então, quem quiser ainda mandar um recadinho para Mariângela, pode mandar, que a gente já lê aqui, mas daqui a pouquinho a gente já precisa encerrar. Então, eu queria te pedir, assim, só fazendo um resumo, gente, assim, a história da Mariângela, ela é muito inspiradora, acho que vocês ouviram aqui os relatos dela, eu não preciso nem falar disso, mas se eu pudesse resumir, seria essa questão da determinação e essa vontade de aprender, né? Que tem gente que é determinado, mas quer fazer do mesmo jeito sempre, né? E aí não vai para lugar nenhum, falar, mas eu sou tão competente, tão determinado, por que eu não vou para frente, né? Mas muitas vezes você precisa ter essa característica da adaptação, né? Você tem que ter vontade, tem que ter determinação, mas tem que se adaptar às mudanças, tem que entender que a gente tem um cenário novo aí que exige que a gente esteja no campo mais digital. Então, o fato dela trabalhar na casa dela e todo o atendimento dela ser digital, na verdade, é um sinal de modernidade e de adaptação, e não de fragilidade, muito pelo contrário. Então, demonstra essa disposição dela de se adaptar às novidades que estão chegando. Então, essa é uma grande inspiração para quem quer começar. E não adianta falar que para aprender algo novo tem que ser muito jovem. A Mariângela tem um espírito jovem, então tem que ter o espírito jovem, que com o espírito jovem a gente aprende sempre, né? Então, eu queria ver se você tem algum recadinho para deixar. A Flávia Guiar está aqui falando que sua história é linda, a Vanessa também falando que sua história é linda e te dando os parabéns. Eu queria que você deixasse um recadinho final, então, para a gente encerrar aqui com essa sua história tão inspiradora aqui para gente. O meu recado é assim, é sempre acreditar em você, acreditar que Deus está no comando de tudo. Eu me emociono. Mas é emoção verdadeira, né? Porque a sua determinação e a sua resiliência, a sua maneira de se adaptar à situação é que leva você à sua vitória, né? Então, o que eu digo para as pessoas é assim, nunca desistam de você mesma e dos seus sonhos, né? Acredite sempre, acredite em você e acredite em Deus e acredite que você tem pessoas lindas à sua volta que estão sempre dispostas a te estender a mão. Então, essa rede de apoio é maravilhosa, né? A gente precisa dela e pode contar com ela, né? Com certeza. Ai, que linda, viu? Mas é que eu me emociono. A minha família é de chorona e eu sou chorona. Mas quando o choro é verdadeiro, ele vale, né? E não é um choro de tristeza, mas é esse choro dessa emoção de saber que você está fazendo as coisas com coração e com muito amor. E isso tem um valor, assim, calculável e com certeza você vai inspirar muito mais pessoas. Eu gosto muito de deixar as lives, depois a gente divulga, coloca no YouTube, coloca no IGTV, nosso Instagram da Moneta. Então depois vocês podem acessar, não assistiu, acessa para assistir depois. Manda pra gente, precisa ser inspirado por pessoas como a Mariângela. Então, se vocês conhecem alguém que está faltando motivação e inspiração, depois vocês podem compartilhar essa história com elas, que eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente, viu? Mariângela, você não tem noção a quantidade de coraçãozinho que está explodindo aí na live, são todos para você. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Janaína, de coração. Que Deus abençoe você sempre. Amém. Que Deus te abençoe muito, que você tenha muito sucesso nessa Páscoa. Ó, vai ser meta batida, porque tem muita gente querendo comer produto de qualidade e isso você tem para entregar. Tá bom? Tá bom. E conte comigo o que você precisar. Um beijo grande, viu? Beijo para todos também. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.